Alex Nucci. Nucci, tá Isso. certo? Bom italiano? Bom italiano, família Tá certo. italiana. Diretor comercial da Scania para a América Latina, para o Brasil, Para o Brasil. Isso. certo? Ele está me recebendo aqui na Fenatran, no stand da Scania, para a gente conversar um pouquinho sobre a nova ofensiva da marca na categoria de semipesados. Isso aí. Roberto, acho E aí? que esse é a grande sacada da Scania esse ano. A Scania tem sua tradição em pesados e ao longo dos últimos 3 anos vinha trabalhando, fazendo ajustes e trabalhando na motorização para que a gente retornasse ao segmento semipesado. Fizemos isso ao longo dos últimos 2, 3 anos, fizemos um trabalho muito forte, um trabalho muito técnico, inclusive de precificação, para poder tornar os veículos comerciais para o nicho que a Scania atua hoje, que é carga geral, carga frigorificada. Mas o mais importante é que a Scania não só retoma a vinda para o segmento semipesado, a Scania, com o semipesado, começa a pavimentar o futuro da eletrificação. A Scania entende que aos próximos anos, daqui 5, 10 anos, nós vamos falar muito em veículos elétricos. E o elétrico passa pela urbanização, a parte urbana que mais utiliza eles. Por eles rodarem uma quilometragem menor, entre 200 e 300 quilômetros, então fica mais fácil a introdução do elétrico nesse segmento. Pensando nisso, e a Scania trabalhou muito forte seus veículos para retomar o segmento, primeiro com os veículos a diesel, então ela trouxe 3 potências importantes, 280 nos veículos 6x2, o 320 no veículo 8x2, e mantivemos, Roberto, o 360 8x2 como pesado. Por que isso? Embora ele atua no segmento semipesado, ele é um caminhão que puxa Julieta. Então a gente acabou mantendo essa potência puxando Julieta, então ele fica na categoria de pesados. Você tinha a opção das duas pontas aí. Tinha a opção das duas pontas. Eu preservo os clientes que já têm essa tradição de comprar os veículos 8x2 nosso de 360 cavalos e que usam ele para rodar com Julieta, e introduzimos o 320 8x2 junto com o 280 para entrar no segmento semipesado. Com isso, a Scania retoma a entrada no segmento com veículos com um nível de conforto superior, um veículo que traz aí um nível de durabilidade superior, caminhões com o mesmo nível de torque, quando a gente compara com os pesados, oferecendo mais torque que os nossos competidores e, naturalmente, as potências que são pertinentes ao segmento. Com isso, a gente fecha o portfólio para o semipesado e, ao mesmo tempo, começa a pensar na introdução do gás nos semipesados, pavimentando para daqui 5, 10 anos, ou quando o mercado tiver com a sua maturidade, trazer os veículos elétricos. Olha, a gente recebeu aí da indústria uma estimativa de que em 2030, 5% só da produção nacional vai ser totalmente elétrico. Isso aí, de que maneira afeta os teus planos aqui? Na verdade não afeta, ele vem a somar. A Scania ainda acredita que o diesel vai ser uma matriz que vai perdurar durante um bom tempo no país. Cada mercado vai ter a sua maturidade, como cada mercado vai ter a maturidade para qualquer nova tecnologia. Quando a gente olha daqui 5, 10 anos, pode ser que o elétrico faça parte do nosso portfólio, mas não seja o mais expressivo. Então eu preciso ter veículos a diesel para continuar suportando o mercado, principalmente no ramo, nos nichos onde a Scania atua, que são de média e longa distância, para mediante o mercado vai tendo maturidade, nós vamos tendo aí o abastecimento, as baterias vão ficando mais leves, a autonomia do veículo vai aumentando, nós vamos ver gradativamente uma inversão desse mercado, cada vez mais elétrico e menos diesel, caminhando para um futuro mais sustentável. Mas isso a gente não consegue precisar se vai acontecer daqui 5 ou 10 anos. Mas a gente sabe que daqui 5, 10 anos ele vai fazer parte da matriz, vai fazer parte do portfólio. O quanto vai representar, acho que a maturidade do mercado é que vai nos mostrar isso. Tá certo. Agora, vocês estão mais uma vez na tentativa de fazer vingar essa ofensiva, né, no segmento semipesado. Me fala o que aconteceu antes. Por que não deu certo e por que agora vocês têm convicção que vai funcionar?
Sim, no passado nós fizemos algumas introduções sempre carregando tudo que vinha do veículo pesado. Então nós tínhamos a cabine superdimensionada, nós tínhamos o acabamento superior, os nossos chassis eram muito robustos, todo veículo ele era um veículo pesado com uma característica semi-pesado. O que a Scania fez agora é diferente, ela está ajustando o motor para o segmento, tanto que hoje somente os veículos semi-pesados carregam motores de 9 litros. A Scania fez mudanças importantes no chassi do caminhão, a Scania vem fazendo trabalhos importantes para fazer com que o conforto não seja perdido nas suas cabines, mas ao mesmo tempo ele se adapte melhor ao segmento. Então a Scania está muito mais hoje mais madura para que esse veículo entre no segmento e entre para valer. Por isso que a gente fala no futuro da eletrificação. Nós sabemos que lá na frente o elétrico passa muito mais pelo semi-pesado até que chegue no rodoviário de longa distância. Então é importante que a Scania cada vez mais entre nesse segmento. Ela trabalhou muito forte nos últimos anos, quando eu falo do 360, fez um trabalho muito positivo, mas pela característica de CMT dele, ele acaba sendo um veículo pesado. Agora ela de fato entra no segmento semi-pesado com um veículo ajustado para esse nicho de mercado. Ou seja, não é mais um pesado chamado de semi-pesado. Não. E cada vez mais a Scania vai trabalhar junto com o nosso time de engenharia para deixar esse caminhão cada vez mais ajustado para o segmento. Por isso que eu falo que nos próximos meses o nosso maior foco é gás. Trazer o gás para os nossos veículos semipesados. Nós temos um desenvolvimento nas grandes capitais muito grande do abastecimento de gás, hoje gás natural. Conforme eu vou entrando com veículos a diesel e depois eu vou trazendo os veículos a gás, nós vamos contribuir para que a malha de desenvolvimento de gás também vá para o interior. Então as grandes capitais começam a ter esses veículos e depois ela vai para o interior. Então nós estamos falando de diesel, gás comprimido e quem sabe liquefeito. Sim. Antes do elétrico. Sem dúvida, sem dúvida. E ainda antes de chegarmos no elétrico, nós passamos ainda pelo biometano. Porque tão importante quanto a introdução do veículo a gás é a introdução do biometano, porque aí nós caminhamos não só para veículos com outras matrizes de abastecimento, matrizes energéticas, mas também trazemos uma matriz que de fato reduz quase 90% de emissão de CO2. Vocês não vão tentar essas coisas como HVO, essas outras alternativas assim? Sim, nós temos, inclusive na Europa, nós já temos os veículos com todas as tecnologias, o HVO, etanol, híbrido, elétrico, movido a gás natural, a biometano, movido a diesel. A maturidade de cada mercado é que vai mandar. Aqui no Brasil, o HVO ainda tem um custo muito elevado. E não tem produção, né? Não tem produção e o custo é muito elevado. Porém, por outro lado, nós temos uma biomassa muito farta no Brasil, seja de origem animal ou de origem vegetal. Então a gente consegue produzir muita biomassa, fazer com que isso se transforme em gás e automaticamente em biometano. Então a gente acredita muito que o gás vai fazer parte da matriz de abastecimento dos veículos rodoviários do Brasil nos próximos anos. Nós vamos conviver com várias delas. O diesel deve perdurar um bom tempo ainda, o gás vem para suprir algumas regiões, mais futuramente o elétrico, e se houver maturidade, o híbrido, se tivermos o HVO, qualquer um deles, para que a gente possa introduzir aqui no Brasil. Agora, essa nova geração de caminhões, né, por exemplo, estamos falando de Euro 6, tá? Não vai aceitar muito desaforo de diesel, não, né? Tem que ser diesel limpo, né? Na verdade, não. Os veículos já estão testando aqui no Brasil com o diesel que nós temos aqui rodando hoje. 500? Não, o 500 não. Não, mas também não, né? Sim, o S10 e tal, mas é o que... Mas hoje nós já testamos os caminhões no Brasil. O Brasil já rodou em praticamente todos os estados, em todas as regiões, todos eles, e não tivemos nenhum tipo de problema com os diesels que nós temos aplicados hoje. Agora é natural que o veículo precisa ser abastecido com S10. Caso contrário, o desempenho e a durabilidade dos filtros é muito menor. Até mesmo o que pode afetar no motor. Até onde vai? Um S50 ainda aceita um pouquinho? Eu não vou dizer que ele aceita. Qualquer coisa diferente do S10, qualquer diesel diferente do S10, naturalmente você vai trazer um prejuízo aos filtros ou um prejuízo para o motor. Vai ter um desgaste prematuro. Por isso que a Scania recomenda que você use o diesel adequado para cada produto. Tá.
E falando aí, quer dizer, de novo no segmento do semipesado, qual vai ser o teu produto de prateleira? O meu produto de prateleira no semipesado é o 320 8x2 e o 280 6x2. Os dois modelos são os nossos dois de prateleira. Inclusive, muito interessante a pergunta, Roberto, porque a Scania, para proteger, inclusive, o segmento, que é diferente do rodoviário. O rodoviário está acostumado a comprar o caminhão e receber com 60, 90 dias no mercado normal. O semipesado, muitas vezes, o cliente quer o caminhão imediato. Nós temos hoje um estoque que a gente chama de buffer dentro da fábrica, que é para atender o nosso cliente no menor prazo possível. Além dos nossos concessionários terem veículos à pronta entrega através de linhas de crédito disponibilizadas pela Scania a eles, a Scania também terá em torno de 50 caminhões por mês disponíveis para que a entrega seja mais rápida, que é uma característica do segmento. Isso é diferente na estratégia comercial da Scania. Sem dúvida nenhuma. A Scania, por característica, ela produz o que está vendido. Ela não produz nada para estoque. Mas o semipesado, ele tem uma característica diferente. O cliente do semipesado, ele tem uma necessidade diferente do pesado. Então a Scania muda a sua estratégia no semipesado. Teu concessionário vai virar varejista. Vai virar também. Mas é importante, como você me disse, o que nos faz acreditar que agora a estratégia está mais madura? Primeiro, a estratégia de produto, uma estratégia de precificação e, por fim, uma estratégia de atender o cliente no tempo que ele precisa. Não só isso, mas a gente tem uma parceria muito forte com as soluções financeiras. O Banco Scania, por exemplo, que é o nosso maior parceiro hoje, tem uma linha de crédito que permite fazer o financiamento dos caminhões até 72 meses, com até 6 meses de carência. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo já conhece a tradição, os pacotes que vocês oferecem junto com um caminhão pesado. Sem dúvida. Certo? O cliente do semi-pesado ainda não está acostumado com nada disso. Ele não tem muito disso no mercado, não. Vamos dizer assim, a conectividade do caminhão semi-pesado ainda é muito pequena se você comparar com o extra-pesado. Como é que vocês vão fazer? Porque isso tudo representa custo. Sim. Como é que vocês vão trabalhar para ter a aceitação desse novo conceito? Então, esse é o principal trabalho que a Scania vai fazer ao longo de 2023. De um lado, fizemos técnico, fazendo o produto se adequar ao segmento. Do outro lado, dentro do conceito de soluções, que desde 2018 a Scania não vende mais um único produto, e sim ela vende a solução completa para o cliente. No semipesado não é muito diferente do pesado. Por quê? Nós vendemos hoje os P360 8x2, que são pesados por causa do CMT, mas eles atuam num segmento de semipesado. Essa base de dados já nos mostra, como é um caminhão de média e longa distância, o intermunicipal, que o cliente está procurando sim uma solução. Ele precisa ser apresentado a essas soluções, porque o negócio dele muitas vezes não é o transporte. O negócio dele é o comércio, o negócio dele é a indústria. O transporte é a ferramenta dele. É a ferramenta que ele tem. Então ele não está muito preocupado em ter manutenção interna, ele quer, na verdade, usar o concessionário. Então esse é o trabalho da Scania, mostrar que nós temos dados, muitos dados na mão hoje, através da conectividade nos veículos 360 8x2, que a gente comercializa e somos líderes nesse nicho de mercado há mais de 3 anos, usando esses dados para mostrar onde o nosso caminhão pode entregar sua melhor performance e a importância dele ter não só a conectividade, mas um plano de manutenção atrelado. Dá total tranquilidade para ele focar no negócio dele e usar o caminhão apenas como Mas você vai levantar um problema novo que vocês vão entrar meio no escuro. O frotista do pesado está acostumado a comprar um veículo sofisticado, né, cheio de track-track ali dentro, eletrônica, tudo isso, um monte de coisa embarcada, pacote de assistência. Sem dúvida. O cliente do semipesado, do caminhão pequeno, não está. E você vai encontrar no mercado justamente as viúvas dos caminhões dessa categoria. Entendi. Inclusive da marca que saiu fora, que não foi substituída. Quer dizer, esse cliente, ele briga por preço, pô.
Sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa interessante... E não está acostumado, né, com esse negócio. Então, é um dado interessante, porque nós tivemos além dos trabalhos técnicos, nós fizemos pesquisas com os clientes ao longo desses últimos 2 anos. Lógico que a pandemia atrapalhou um pouquinho a gente, a ideia nossa até era mesmo ter lançado os nossos caminhões já em 2021. Mas infelizmente a pandemia entrou e a gente acabou postergando um pouco a introdução deles. Mas sim, nós fizemos pesquisas com clientes para entender o que eles precisavam dentro do veículo. E a gente nota também que hoje, até mesmo pelo valor dos caminhões, se faz necessário não mais o caminhão tão espartano quanto era antes. Cada vez mais você ter o caminhão com um nível de conforto como o caminhão Scania oferece, é o que esses clientes buscam aos seus motoristas. Então a Scania com o semipesado, ela já entra com essa vantagem. Veículos com uma maior ergonomia, veículos que trazem um nível de conforto maior e uma coisa importante, segurança. Muitas vezes os caminhões não trazem quase nenhum item de segurança e os caminhões já trazem seus itens de segurança incorporados. Então a Scania entra no segmento após uma pesquisa e uma adequação do seu portfólio justamente para atender a necessidade desse cliente que foca num caminhão de média e longa distância, não é o caminhão de distribuição urbana. Então ele quer um caminhão que de fato traga para ele um conforto maior. Como eu falei, ele foca no negócio dele, então ele precisa trazer conforto e segurança para o seu motorista, para que ele tenha tranquilidade de que a carga vai chegar ao seu E a destino. distribuição urbana, que muitas vezes você usa um semipesado para isso? O que você vai fazer? Por enquanto, a Scania não tem um caminhão para distribuição urbana. Distribuição urbana geralmente são caminhões abaixo de 250 cavalos, e muito focado no caminhão 4x2. O mercado de distribuição urbana vem mudando bastante. Cada vez mais você vê uma migração para caminhões mais leves, ou ele sai daquele caminhão intermediário 4x2 e 6x2 entre 200 e 250 cavalos para maior. Certo, aí é 2 coisas, né? Se você está falando da carga expressa, você vai realmente para as vans, para esses mini caminhõezinhos. Que entram nos grandes centros. Exatamente. Agora, se você está falando em construção, material de construção, algumas coisas que o peso é consolidado, você vai precisar... Esse não é o nicho que a Scania atua. A Scania atua no médio e longa distância. O caminhão de distribuição, por exemplo, de uma basculante, um mercadinho ou uma casa de material de construção, geralmente são caminhões com potências abaixo de 250 cavalos, mesmo quando 6x2. Mas está tudo aumentando, as potências não vão aumentar nisso aí também? Eu acredito que sim, mas por enquanto não é o que o mercado mostra. Por isso que a Scania foca naquele nicho onde de fato ela tem expressividade, é onde ela consegue mostrar para o cliente de fato não só o produto, mas também a solução completa. Essa coisa vai ficar então para quando vocês tiverem definido o motor de 7 litros. Exatamente. Conforme a Scania for evoluindo ao longo dos próximos anos, com semipesado, mais veículos sendo produzidos, a ideia é trabalharmos um pouco mais as potências menores e, quem sabe, entrarmos no segmento mais de distribuição urbana. Mas, por enquanto, o nicho de mercado da Scania são potências acima de 280 cavalos na média e longa distância. Tá, quando vocês lançaram, né, a LTG, um dos folders que vocês divulgaram, um dos mais bonitos até, é aquele do P, o pequenininho, Sim, né? Aquele caminhãozinho cinza. Né? Aquilo ali vai virar realidade no Brasil ou não? Eu acredito que não. Para o semipesado, sim. Cabine P, ela é a cabine do semipesado. Não só do semipesado, mas quando a gente fala de uma cabine intermediária, quando você fala de um cavalo mecânico 4x2, como o nosso 370. É um nicho de mercado específico. Quando a gente fala do longa distância mais pesado, são as cabines Rs. Mas para o semipesado, claro, é o P mesmo, que é a cabine que vai dominar o segmento. É o P. Porque a gente, quer dizer, durante esse tempo todo, cansei de encontrar com frotistas, até frotistas grandes, né, do Scania pesado, que manifestavam o desejo de poder ter o mesmo padrão de caminhão nos menores, que nunca puderam ter, né? Sim, não, e isso é interessante, que o sistema modular de produção da Scania permite que eu monte uma cabine, por exemplo, G num caminhão semipesado.
Ele pode ter uma cabine maior. Sim. Mas eu não tenho dúvida que a cabine P, pelo conforto frente ao que o mercado oferece hoje, ela é a cabine que vai dominar o segmento. A G é se você precisar de uma aplicação num terreno mais severo, uma coisa mais Exatamente. Ou até mesmo na longa distância, quando o motorista de fato precisa de um conforto maior, uma mobilidade maior interna. Mas eu acredito que isso seja a menor parte. Tá certo. Bom? Alex, Prazer, Roberto. era isso por enquanto. Se eu inventar mais alguma coisa, eu volto a procurar vocês. Por favor, estamos à disposição. É importante para a Scania esclarecer e mostrar que, de fato, o segmento semipesado é importante e será importante para a Scania nos próximos anos. Por isso que a Scania vem investindo pesado nisso. Tá. Eu estou aguardando para ver, porque eu quero andar num caminhão desse lá para frente. Já deixo aqui o convite para você Tá nos certo. visitar na fábrica e conhecer o produto. Vou cobrar. Pode. Tá ótimo. Obrigado, bom? Roberto. Valeu. Abraço.